Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas atividades de história na página 146, 21 de abril. Vocês farão a leitura desse texto com atenção, lembrando que no dia 21 de abril é feriado nacional em comemoração a Tiradentes. Então, vocês lerão para saber, né, quem foi Tiradentes, qual a importância dele na história do Brasil. Então, leiam com atenção esse texto. Na página 147, a transformação do 21 de abril em um marco de memória. Então, vocês farão a leitura desse texto. Tem uma imagem, uma legenda embaixo dela, Tiradentes esquartejado. Então, olha que imagem forte, né? Esquartejado é cortado o corpo em pedaços. Pintura a óleo de Pedro Américo, produzida na Itália em 1893. Então, vocês lerão a história do Tiradentes na página 146 e 147. Então, vocês verão que ele foi, enforcado e esquartejado, tá? Então, cortaram o seu corpo em pedaços, separando a cabeça, do resto do corpo. Nós vemos aí a perna. As pernas também foram separadas, um dos braços. Então é uma imagem bem forte, retratando o que aconteceu realmente com ele. No texto vai explicar o porquê que fizeram isso com ele. Façam a leitura para responder o dialogando letra A. Por que será que Pedro Américo pintou a cabeça de Tiradentes ao lado da imagem de Jesus Cristo crucificado? Olha lá, então aqui, tem o crucifixo que representa, o Jesus Cristo sendo crucificado. Por que será, então, que o pintor, ele retratou a imagem desse jeito? Letra B. Observe que as partes do corpo de Tiradentes estão dispostas de modo a lembrar o mapa do Brasil. Para você, o que isso pode significar? Então, vocês pensarão um pouquinho nas respostas, podem responder elas aqui no livro mesmo. A letra A não cabe aqui, vocês podem colocar letra A aqui, nesse espaço, e responder. A letra B dá para responder aqui embaixo mesmo. Na página 148, o 13 de maio e a comunidade negra. Então, vocês farão a leitura, lá. O dia 13 de maio não é feriado, tá? Mas ele é uma data muito importante, onde aconteceu a assinatura da Lei Áurea. Então, que foi a abolição da escravatura. Então, vocês lerão esse texto para entender qual é a importância dessa data, 13 de maio de 1888. Então, tem uma grande importância na história do nosso país. Leiam o texto com atenção. Na página 149, a construção do 20 de novembro, Então, essa data, ela é muito importante. Ela não é feriado nacional, mas ela é feriado municipal, principalmente nas cidades que têm, a sua história com o povo negro. Por exemplo, Capivari guarda o feriado do dia 20 de novembro, que é agora sexta-feira. Então, nós estaremos, de feriado. Por isso, eu não mandei nem atividades. Mas por que é feriado sexta-feira? Porque é dia 20 de novembro. E por que, que a gente guarda feriado nessa data? Vocês farão a leitura da página 149, que explica certinho o que aconteceu nessa data e por que é feriado em alguns lugares, não é feriado nacional. Deveria ser, porque os negros, eles têm, a história deles, da vinda deles para o Brasil, é muito importante na constituição da população, Então, é bom que todos saibam essa importância dos negros na cultura brasileira.
Página 150, a transformação do 20 de novembro em um marco de memória. Então, na página 149, conta a história, né, do Zumbi dos Palmares. Foi a morte dele, né, no dia 20 de novembro. E aí, na página 150, aliás, explica como que o dia 20 de novembro se transformou em um marco de memória. Então, todas essas datas que estão representadas nessa parte do livro de história são datas importantes, né, para nós, a população brasileira. A gente precisa entender, né, as histórias dos primeiros povos para a gente compreender como que nós chegamos aqui hoje, né, como que formou a população brasileira. Então, é através dessas histórias. Então, leiam com atenção todos os textos. Página 151, atividades. 1. Retome a leitura do capítulo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, no que se refere ao 7 de setembro. Então, vocês voltarão no texto que fala sobre a data 7 de setembro e vocês colocarão V para as verdadeiras e F para a falsa. Não é para marcar X. Prestem atenção que sempre tem alunos errando. Então, vocês lerão a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Quais forem verdadeiras, vai colocar V dentro do quadradinho. Quais são falsas, colocarão F. Então, voltem no texto 7 de setembro. O texto 7 de setembro, ele está na página 142. Número 2. Assinale a alternativa correta. A escolha de Tiradentes como herói só ocorreu em 1890 e está relacionada com... Então, vocês lerão o texto de Tiradentes e vão assinalar a alternativa correta, A, B, C ou D. Só uma está correta. E a número 3, com a palavra, né, com as palavras de vocês, a opinião de vocês, conceitue racismo. Então, vocês vão escrever o que é racismo. Tem um texto que fala sobre isso e vocês também podem usar a internet para ajudar nessa resposta. Página 152, a última página de atividades de história. Número 4, leia o texto a seguir com atenção. A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 1888. Então, vocês lerão esse textinho. Com base na leitura do texto, assinale V para verdadeiras, F para as falsas. Então, não é X. As que forem verdadeiras é V e F para as falsas. Então, vocês lerão esse texto, de acordo com ele, vocês colocarão, né, dentro do quadradinho, lembrando. V para as verdadeiras, F para as falsas. Essas são as atividades de história dessa semana. São as últimas atividades de história do ano, tá? Então, nós finalizamos o conteúdo de história na página 152. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp.